Chegou o dia que a gente vai contar com aqueles personagens do One Piece que vocês tanto pediram. Eles vão nos ajudar a entender o que é área, o que é superfície, com aquela história toda de tesouro e mares. Gente, atenção, peguem um caderno, peguem o material de vocês e vamos para esse conteúdo muito importante. Oiê! Isso mesmo! Hoje eu estou de Luffy, do One Piece. Ele vai nos ajudar, gente, a aprender o conteúdo de área de figuras planas. Pessoal, vocês sabem qual é a história do One Piece? Vale a pena pesquisar. Gente, é muito legal. Eles vão atrás de um tesouro, tem que encontrar, e eles acabam enfrentando o mar, monstros, mas também tem a ajuda de muita gente. Pessoal, venham comigo, escrevam aí no caderno de vocês, como eu já disse, áreas de figuras planas, e vamos lá, pessoal! Claudinha é muito preocupada com as questões ambientais e sempre quer saber como está o desmatamento na floresta amazônica. Olha só o desmatamento, que coisa terrível! Ela descobriu que entre 2011 e 2015 o desmatamento atingiu 7.789 quilômetros quadrados. Esse 2 é em cima do km, nós lemos quadrados. Surgiram então as dúvidas. Vamos ajudá-la. O que é área? O que significa m ao quadrado? Agora, pegue o caderno e responda essas duas perguntinhas. Pode responder com o que você acha que é a resposta correta, certo? Ei! E aí? O que você escreveu no seu caderno é parecido com o que eu vou dizer aqui? Área é a medida de uma superfície. Será que você colocou isso aí que é a área? A gente não pode confundir a medida da área com a medida do perímetro. O perímetro é o contorno de uma figura. E a área é o preenchimento da superfície daquela figura. São coisas bem diferentes. E agora, vocês viram lá que a gente usou m elevado a 2. A gente lê metros quadrados. E aqui a gente vai ter alguns exemplos daqui a pouquinho. Exemplos de área. Aonde a gente consegue ter exemplos de área na nossa vida? A parede do seu quarto. Então, aquela superfície da parede do quarto é área. 2, um campo de futebol. Então, onde fica aquela grama ali, ó, é a superfície, é a área do campo de futebol. 3, o muro da escola. 4, a planta da sua casa. Gente, não é a planta do jardim, não, as folhinhas do jardim, não. É a planta mesmo, é aquele desenho que se usa por arquitetos para poder fazer reforma na nossa casa, tá? Aquilo é chamado de planta. E a planta da sua casa diz também qual é a área que você tem de área construída ou não, né? Então, o que a gente tem agora? Tantã, tantã. Vocês viram o meu filtro, como tá diferente? Olha só os meus olhinhos. E como vamos descobrir quanto mede a área de uma figura plana? Tchan, 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 tchan. Primeiramente, usaremos a malha quadriculada para ajudar a Cláudia. Vamos ajudá-la a entender o que é a área. Então, agora é o seguinte. Usando a malha quadriculada, vamos calcular a área de algumas figuras. Vejam só a figura número 1. Ele está dizendo que cada quadradinho tem 1 metro de largura e 1 metro de comprimento. Então, muita atenção aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma corzinha. Esse quadradinho, ó, ele tem 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. Isso significa que a área desse quadradinho equivale a 1 metro quadrado. Olha só aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho que a área do quadradinho é lado vezes lado. Então, o lado vezes o outro lado. Se cada lado vale 1 metro,
eu tenho 1 metro vezes 1 metro, que é igual a 1 metro quadrado. Vejam só, estou colocando aqui em verdinho, ó. Então, cada quadradinho desse possui 1 metro quadrado. Significa assim, se a gente precisar pintar o chão desse espaço, quantos metros quadrados eu vou ter que pintar? Então, observe, gente, que é superfície. Se fosse perímetro, nós contornaríamos essa figura. E aí a gente consideraria somente esse traço que está mais escuro, que é o contorno da área dessa figura. Só que área é o preenchimento, é o quanto que eu vou pintar, no caso, o chão desse espaço, certo? Vamos aqui, ó, para o próximo slide. Ele diz o seguinte: analisando a imagem, podemos concluir que se cada quadradinho tem 1 metro quadrado, olha só, 1 metro quadrado, aqui o verdinho. A figura tem quantos quadradinhos no total? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Para eu não ter que fazer todos os quadradinhos pintados, até porque vai demorar muito, mas se eu já tenho 4 aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mais esses 4, nós temos um total de 24 quadradinhos. Se cada quadradinho equivale a 1 metro quadrado, eu tenho no total uma área de 24 metros quadrados. Então, observem bem, toda vez que a unidade de medida estiver elevada ao quadrado, é porque é uma medida que se refere à área. E toda vez que eu tiver uma unidade normal, sem estar elevada ao quadrado, eu tenho uma medida de comprimento, que no caso seria o perímetro, né? Então, apareceu o quadrado, nós estamos falando de superfície, nós estamos falando de área, certo? Chapeuzinho do Luffy. E olha só a cicatriz aqui, ó, porque eu sou pirata. Unidades de medida de área. Gente, existem várias unidades de medida, várias. Todas que tiverem o quadrado, ou seja, todas que tiverem expoente 2, são unidades utilizadas para a área, para a medida de superfície. Exemplo, olha, se aparece quilômetros quadrados, vai ser para superfícies muito grandes. Se aparece metros quadrados, será para superfícies medianas, tipo de uma casa, né? De um apartamento. Se eu tenho centímetros quadrados, aí já seria, por exemplo, a superfície do caderno. Tia Vanessa, só existe, então, quilômetro quadrado, metro quadrado e centímetro quadrado? Não. Lembra da musiquinha? Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro, decímetro, centímetro, milímetro também. Pois é, existe todas essas unidades usadas para comprimento, só que elevada ao quadrado vira unidade de área. Então, tem quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, tá bom? E essas unidades, quando elas são, por exemplo, 100 hectômetros quadrados, 1000 decâmetros quadrados, a gente acaba tendo, às vezes, umas outras unidades que a gente chama de unidades usadas para a área agrícola, sabe? Para grandes áreas, assim, que às vezes a gente, sei lá, vai numa fazenda ou vai numa plantação e fala assim, ah, eu plantei tantos alqueires, né? E aí são unidades que eles acabam utilizando aí para o fim agrícola. Mas vamos lá. Mais à frente estudaremos todas as unidades de medidas de área. Então, vamos embora! Calcule a área dessa igreja. Olha só, a gente tem uma igrejinha aqui nessa malha quadriculada e aqui a gente tem que dividir, até porque ela está colorida. Então, na parte vermelha, nós vamos contar quantos quadradinhos eu tenho. E essa observação aqui embaixo, ela é super importante. Ela diz assim, considere que cada quadradinho tem 1 metro quadrado. Então, tá fácil, porque se eu contar a quantidade de quadradinhos da área vermelha, depois da verde, da amarela e da azul, eu posso juntar tudo e encontrar a área total da minha igreja. Aqui, quando a gente para contar, eu tenho que, de vermelho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou duplicar, ó, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha aqui, ó. Tá, 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 tá. Parte vermelha, eu tenho 20 metros quadrados. Aqui já vem um spoiler da área azul. Vamos verificar? Vamos ver se realmente está certo? 13 metros quadrados. Ó, eu tenho 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Tá certinho. Da parte verde, está dizendo que também são 13 metros quadrados. Olhem só. Aqui, ó, tá repetindo tanto o azul quanto o verde. 9, 10, 11, 12, 13. E a parte amarela tá dizendo que tem 32 partezinhas de quadradinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na primeira linha aqui de cima. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mais 3, 24. Mais 3, 27. Mais 6, 32. Então, gente, significa o seguinte, que a área total dessa igreja, eu vou ter que somar. Eu vou ter que pegar 20, mais 13, mais 13, mais 32. Vamos embarcar nessa conta? 20 mais 13 dá 33. Mais 13. Vamos colocar aqui, mais 13 dá 46. 46 mais 32, aqui dá 8 na unidade e 7 na dezena. Tchan, tchan! Nós temos uma área de 78. 78 o quê, pessoal? Ah, bom, não podemos esquecer da unidade de medida de área. Se aqui é metro, cada quadradinho vale 1 metro quadrado, a minha resposta será 78 metros quadrados. Então, eu coloco o M e o quadradinho aqui em cima. Ok? Vamos seguir. Exemplo, olha só. Qual é, vou trazer aqui para cima. Qual é a área ocupada pela palavra abaixo paz? Solução. Eu vou contar, olha só. A letra P, quantos quadradinhos tem? Depois a letra A, depois a letra Z. Gente, na hora de contar, a gente tem que contar com muita atenção, porque se a gente deixar um quadradinho para trás, a gente erra o cálculo da área da malha quadriculada. Então, o P eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza, eu tenho 10 quadradinhos na letra P. Então, agora, nós vamos contar da letra A. Eu tenho 1, 2, 3. Só para mudar um pouquinho, eu vou contar outra perninha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tchan, tchan, bateu aqui. Então, a letra A tem 12 centímetros quadrados, ó. Esse foi pintado praticamente aí no caderno, né? Numa malha quadriculada do caderno de matemática. E por último, aqui a letra Z. Vamos contar os quadradinhos da Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui, a letra Z tem um total de 9 centímetros quadrados. Se a gente soma 10 mais 12, dá 22. E 22 mais 9 dá 31. Isso significa que a área total da palavra paz é igual a 31 centímetros quadrados, ok? Voltemos a falar sobre a Cláudia. Deixa eu puxar minha janelinha para cá. Vou colocar aqui, que se eu precisar escrever. Bom, voltemos à Cláudia. Área, já mostramos o que é a área de uma figura. Gente, a área é aquela superfície. Superfície representa uma parte da área da floresta que foi desmatada. Uma parte da floresta foi desmatada, a superfície da floresta. Unidade de medida representa a forma em que foi medida a superfície. Foi em metro quadrado? Foi em quilômetro quadrado? Como foi? E quilômetro quadrado? Quando falamos de superfícies muito grandes, como é o caso da floresta, usamos essa unidade de medida, quilômetro quadrado, certo? Olha o que nós temos agora. Vamos praticar!
Bom, aqui tem um exercício bem maneiro para vocês. Calcule a área de cada parte do tangram. Gente, isso aqui é um tangram. Vocês já brincaram bastante disso aqui lá no Fundamental 1. Eu tenho uma legenda, olha só. Onde tem o número 1 é um quadrado grande. Então, olha aqui, 1 tá bem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Vou pegar uma cor verde. Olha só, quadrado grande está representado pelo 1. O 1 tá bem aqui, ó. Já o 2 é um paralelogramo. Pessoal, o que é verde? Olha lá, o 2 está sendo representado pelo verde. E nós temos duas figuras verdes. Perfeito. 3 é o trapézio. 4, ó, o trapézio é o número 3, tá bem aqui, ó, o 3. Aqui o azulzinho. 4 é o triângulo grande, que está representado aqui pelas cores amarelas, ó, nós temos 4. 5, o quadrado pequeno, que são esses dois roxinhos aqui embaixo. Aqui e aqui. E 6 é o triângulo pequeno. O triângulo pequeno são todos os vermelhinhos. Eu só vou dar mais uma dica, né? Que é o seguinte, ó, vamos analisar, por exemplo, a figura número 1, que é esse quadrado aqui do meio, ó. Eu tenho completo 4 quadradinhos. 1, 2, 3 e 4. Só que, gente, igual aquela atividade do passarinho, vocês conseguem perceber que aqui em cima, olha, eu tenho um pedaço do quadrado? Só que se eu juntar esse pedaço com esse pedaço, eu tenho um quadrado inteiro. Então, agora eu tenho que contar quantos quadrados inteiros eu consigo construir juntando esses pedacinhos que ficaram aqui na ponta. E aí a gente consegue ter a área do quadrado grande. E assim a gente vai repetindo com as demais figuras. Tudo bem? Gente, essa tarefa vocês vão fazer no caderno. Não precisa copiar a figura do tangram. Coloque como está aqui, ó, legenda. Número 1, coloca o total. Número 2, o total. E depois vocês vão somar tudo para dar o total do tangram inteiro, tá bom? Ó, beijinho, beijinho e tchau, tchau. Fiquem aí com One Piece, tá bom?